Lição 21. No parágrafo 7 você constatará que um dos segredos do sucesso, um dos métodos de organizar a vitória, uma das realizações da mente mestra é pensar grande. No parágrafo 8 você verá que tudo que sustentamos em nossa consciência por um período de tempo chega a gravar-se em nosso subconsciente, chegando a ser um padrão que a energia criativa manifestará em nossa vida e ambiente. Este é o segredo do poder maravilhoso da oração. Sabemos que o universo é governado pela lei, tal que cada efeito tem uma causa, e que essa mesma causa, sob as mesmas condições, produzirá invariavelmente o mesmo efeito. Portanto, se a oração sempre foi respondida, esta sempre será respondida, se as condições apropriadas forem dadas. Isso precisa necessariamente ser verdade, senão o universo seria um caos em vez de um cosmos. A resposta à oração está, portanto, sujeita à lei. Esta lei é definida, exata e científica, do mesmo modo que as leis que governam a gravidade e a eletricidade. A compreensão desta lei é o fundamento do cristianismo, fora da superstição e da credulidade, e o coloca sobre a pedra firme da compreensão científica. Porém, relativo infelizmente, há poucas pessoas que sabem orar. Entendem que há leis que governam a eletricidade, a matemática e a química. Porém, por certa razão inexplicável, nunca parece lhes ocorrer que há também leis espirituais, e que estas leis são também definidas, científicas, exatas, e funcionam com precisão imutável. 1. O verdadeiro segredo do poder é a consciência do poder. A mente universal é incondicional, portanto, quanto mais conscientes formos de nossa unidade com esta mente, menos conscientes seremos das condições de limitação, e chegamos a nos emancipar ou liberar de tais condições, chegamos a uma realização do incondicional. Chegamos a ser livres. 2. Tão logo quanto nos tornarmos conscientes do poder inesgotável do mundo interior, começamos a utilizar este poder e a aplicar e a desenvolver das grandes possibilidades que são realizáveis com este discernimento. Porque o que fazemos conscientemente se manifesta invariavelmente no mundo objetivo, e é trazido a uma expressão tangível. 3. Isso é porque a mente infinita, que é a fonte da qual todas as coisas procedem, é uma indivisível, e cada indivíduo é um canal através do qual esta energia eterna se manifesta. Nossa capacidade de pensar é nossa capacidade de atuar sobre esta substância universal, e o que pensamos é o que se cria ou se produz no mundo objetivo. 4. O resultado deste descobrimento não é nada menos que maravilhoso, e significa que a mente é extraordinária em qualidade, ilimitada em quantidade, e contém inumeráveis possibilidades. Chegar a se tornar consciente deste poder é se converter em um fio vivo, fio desencapado, tem o mesmo efeito que conectar um fio ordinário com um fio carregado. O universo é o fio vivo. Porta energia suficiente para resolver toda situação que pode se apresentar na vida de todo indivíduo. Quando a mente individual toca a mente universal, recebe todo o poder que se requer. Este é o mundo interior. Toda a ciência reconhece a realidade deste mundo, e todo o poder depende de nosso reconhecimento deste mundo. 5. A capacidade de eliminar condições imperfeitas depende da ação mental, e a ação mental depende do conhecimento do poder. Portanto, quanto mais conscientes formos de nossa unidade com a fonte de todo o poder, maior será nosso poder de controlar e dominar cada condição. 6 grandes ideias têm a tendência a eliminar todas as ideias menores, de modo que é desejável ter grandes ideias para contrastar de destruir todas as tendências pequenas ou indesejáveis. Isso afastará os inumeráveis obstáculos insignificantes e molestos de seu caminho. Você também se torna consciente do grande mundo do pensamento, de tal modo que aumenta sua capacidade mental e é colocado na posição para conseguir algo de valor. 7. Este é um dos segredos do sucesso, um dos métodos do organizar a vitória, uma das manifestações da mente mestra. Ele pensa grandes pensamentos. As energias criativas da mente não encontram mais dificuldade no manejo de grandes situações do que nas pequenas. A mente está deste modo presente tanto no infinitamente grande como no infinitamente pequeno. 8. Quando nos conscientizamos desses fatos referentes à mente, entendemos como podemos nos atrair qualquer condição, criando as condições correspondentes em nossa consciência, porque tudo que é mantido por um período de tempo na consciência,
Finalmente impressionado no subconsciente cria um padrão que a energia criativa manifestará na vida e no ambiente do indivíduo. 9. Deste modo as condições se produzem e constaremos que nossas vidas são simplesmente o reflexo de nossos pensamentos predominantes, ou de nossa atitude mental. Vemos então que a ciência do pensamento correto é a única ciência, pelo que inclui todas as outras ciências. 10. Desta ciência aprendemos que cada pensamento cria uma impressão no cérebro, que estas impressões criam tendências mentais, e estas tendências criamos caráter, a capacidade e o propósito, e que a ação combinada do caráter, da capacidade e do propósito determina as experiências com as quais nos encontramos na vida. 11. Estas experiências vêm a nós pela lei da atração. Através da ação desta lei vemos no mundo as experiências que correspondem ao nosso mundo interno. 12. O pensamento predominante ou atitude mental é o imã, e a lei é que semelhante atrai semelhante. Portanto, a atitude mental atrairá invariavelmente as condições que correspondam a essa natureza. 13. Esta atitude mental é nossa personalidade e está composta dos pensamentos que criamos em nossa própria mente. Portanto, se desejamos uma mudança nas condições, tudo o que se necessita é mudar nosso pensamento. Isso mudará nossa atitude mental, que mudará nossa personalidade, que mudará as pessoas, as coisas e as condições ou as experiências que nos encontramos na vida. 14. Todavia, não é assunto fácil mudar de atitude mental, porém, com persistência pode ser conseguido. A atitude mental é modelada pelos quadros ou imagens mentais que foram colocados no cérebro. Se esses quadros não o agradam, destrua os negativos e crie novos quadros. Esta é a arte da visualização. 15. Tão logo quanto tenha feito isso começará a atrair novas coisas, e as novas coisas corresponderão aos novos quadros mentais. Para fazer isso, impressione na mente um quadro perfeito do que você deseja ter objetivamente e continue mantendo o quadro na mente até que se obtenha os resultados. 16. Se o desejo for tal que requer determinação, capacidade, talento, coragem, poder, ou qualquer outra energia espiritual, estes são essencialmente necessários para seu quadro. Construa-os dentro, são a parte vital do quadro. São os sentimentos que combinados com o pensamento criam a irresistível energia magnética que manifesta as coisas que quer para você. Eles dão vida a seu quadro, e vida significa crescimento, e tão prontamente quanto crescem, o resultado está praticamente assegurado. 17. Não vacile em aspirar às mais elevadas conquistas possíveis em qualquer coisa que possa empreender, porque as forças da mente estão sempre prontas a prestar-lhe uma vontade útil no esforço de cristalizar suas aspirações mais elevadas em atos, realizações e acontecimentos. 18. Uma ilustração de como funcionam estas forças da mente é mostrada pelo método como se forma todos os nossos hábitos. Fazemos uma coisa, depois a fazemos outra vez, e outra vez, e outra vez, até que chega a ser fácil e talvez quase automática. E a mesma regra se aplica em romper quaisquer e todos os maus hábitos. Paramos de fazer uma cosia, e depois a evitamos outra vez, e outra vez até que estamos inteiramente livres dela, e se falhamos de vez em quando, não precisamos perder nenhum modo a esperança, porque a lei é absoluta e invencível e nos dá o crédito para todo esforço e toda conquista, ainda que nossos esforços e conquistas sejam talvez intermitentes. 19. Não há limite ao que esta lei pode fazer para você. Atreva-se a acreditar em sua própria ideia. Lembre-se que a natureza é plástica, moldável, ao ideal. Pense no ideal como um fato já realizado. 20. A verdadeira batalha da vida é uma batalha de ideias. Está sendo lutado externamente por poucos contra muitos. Em um lado está o pensamento construtivo e criativo, e no outro lado o pensamento destrutivo e negativo. O pensamento criativo é dominado por um ideal. O pensamento passivo é dominado por aparências. Em ambos os lados estão os homens da ciência, o das letras, e os das aventuras. 21. No lado criativo estão os homens que passam seu tempo em laboratórios, ou sobre microscópios e telescópios. Lado a lado estão os homens que dominam o mundo comercial, político e científico. No lado negativo estão os homens que passam seu tempo investigando antecedentes legais, homens que torcem a teologia pela religião, os estadistas que enganam por poder, e todos os milhões que parecem preferir o precedente ao progresso, que eternamente estão olhando para trás em vez de para frente.
os que somente veem o mundo externo, porém não sabem nada do mundo interior. 22. Na análise passada a somente estas duas espécies, todos os homens terão que tomar seu lugar em um lado ou em outro, terão que seguir em frente, ou para trás. Não há situação permanente em um mundo onde tudo está em movimento. É esta a tentativa de permanecer para que há sanção e força aos códigos arbitrários e desiguais da lei. 23. Que estamos em um período de transição é evidenciado pelo aparente mal-estar que está em toda a parte. O lamento da humanidade é como um artefato de artilharia dos céus, primeiro troando baixo, depois aumentando, até que o somem andado de nuvem a nuvem, e o relâmpago explode no ar e na terra. Da mesma forma o lamento dos incomodados com a nova era começa com acusações baixas e ameaçadoras e vai aumentando até explodir em raiva. 24. Os sentinelas que patrulham a linha de frente do mundo industrial, político e religioso estão telefonando ansiosamente uns aos outros. Que acontece à noite? O perigo e a insegurança da posição que eles ocupam e a tentativa para tentarem seus postos estão se tornando mais evidentes a cada hora. O amanhecer de uma nova era afirma enfaticamente que a ordem existente das coisas não poderá se manter por muito mais tempo. 25. O atrito entre o velho regime e o novo, o ponto crucial do problema social, é inteiramente uma questão de convicção nas mentes das pessoas assim como da natureza do universo. Quando perceberem que a força transcendental do espírito ou mente do cosmos está dentro de cada indivíduo, será possível reestruturar as leis que concernem as liberdades e os direitos de muitos, em vez dos privilégios de poucos. 26. Tanto quanto as pessoas consideram o poder cósmico como um poder não humano e alto, resta ser ferindo ao grande ataque que seus trabalhos sofreram por parte dos poderes religioso e político, e ao modo de atuar do sistema de coisas de sua época, que se lançaram raivosamente contra seus escritos. O poder religioso classificou seus livros como heresia, e o político de subversivo, sendo este livro censurado e caçado nos Estados Unidos. O autor também está fazendo uma predição que atualmente estamos assistindo em seu início, a derrocada do poder religioso, a cada dia mais atolado em sua própria lama diante dos contínuos escândalos que vão pondo aqui que o sistema de coisas defendido por Helles. Notado tradutor. Extraterrestre. Tanto mais será comparativamente fácil para uma suposta classe de privilegiados governar por direito divino, a respeito de todos os protestos de sentimento social. O interesse verdadeiro da democracia é, portanto, exaltar, emancipar e reconhecer a divindade do espírito humano. Reconhecer que todo o poder é do interior, que nenhum humano tem mais poder que outro humano, exceto se este for voluntariamente delegado a ele. O velho regime fez-nos acreditar que a lei era superior aos legisladores, daí o fundamento do crime social em cada forma de privilégio e desigualdade pessoal, a institucionalização da doutrina fatalista da predestinação e vontade, e escolha, e eleição divina. 27. A mente divina é a mente universal, não faz exceções, ele escolhe favoritos, não atua por puro capricho, ou na ira, ciúmes ou a raiva, nem pode ser subornada, bajulada ou movida por simpatias ou petições para suprir ao homem certas necessidades que ele pensa são necessárias para sua felicidade ou existência. A mente divina não faz nenhuma exceção para favorecer qualquer indivíduo, porém, quando o indivíduo entende e percebe sua unidade com o princípio universal, ele parecerá ser favorecido porque terá encontrado a fonte de toda a saúde, toda a riqueza e todo o poder. 28. Para seu exercício desta semana, concentrado na verdade, tente entender que a verdade o tornará livre, isto é, nada pode impedir permanentemente seu completo sucesso, quando você aprende a aplicar os métodos e os princípios científicos corretos do pensamento. Compenetre-se que você exterioriza ou manifesta em seu ambiente suas potências inerentes da alma. Compenetre-se de que o silêncio oferece uma oportunidade sempre disponível e quase ilimitada para despertar o conceito mais elevado da verdade. Tente compreender que a onipotência é em si mesmo o silêncio absoluto, tudo mais é mudança, atividade, limitação. A concentração silenciosa do pensamento é, portanto, o verdadeiro método de consegui-lo, despertando, e então expressando o maravilhoso potencial do poder do mundo interior.
As possibilidades de treinamento do pensamento são infinitas, suas consequências eternas, e no entanto, poucos se esforçam para dirigir seu pensamento aos canais que lhes farão bem, mas em vez disso desperdiçam todas as chances. Marden. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.